A paz do Senhor Jesus, a todos vocês que têm visto os vídeos que eu tenho postado, as mensagens acerca da palavra de Deus. E estou aqui mais uma vez no monte e resolvi, meditando aqui uma palavra muito poderosa. Poderosa mesmo, e é uma palavra, um conselho, um ensinamento que é o único, eu penso assim, é o único, se nós colocarmos esse conselho que o apóstolo Paulo deu, essas palavras em prática, com certeza nós teremos uma vida de vitória. No capítulo 6 de Efésios, Paulo ele tratou sobre as armaduras de Deus, ele ensinou praticamente como um homem deve se portar, ou como uma pessoa tem que se portar, para que ele tenha as defesas necessárias para se livrar dos ataques do inimigo. Porque vemos que o diabo, Satanás, ele é um inimigo invisível. Você que não é espiritual, você que não atentou para isso ainda, Satanás ele é um espírito. E ele está em vários lugares, ele anda por vários lugares. Ele procura sempre uma forma de atingir as pessoas, destruir relacionamentos, destruir casamentos, destruir amizades, destruir a sua vida no seu dia a dia, no seu emprego. E aqui o apóstolo Paulo ele nos dá claramente um ensinamento muito rico, muito forte, muito poderoso. E o que eu estava examinando exatamente hoje, juntamente com a minha esposa, é que ele dá um conselho, ou seja, eu estava ouvindo uma pessoa orando, falando com Deus e pedindo que Deus o revestisse com suas armaduras. E eu busquei entendimento acerca disso, assim, poxa, às vezes a gente fala assim, Senhor, nos revista com as suas armaduras, mas o revestir-se com a armadura de Deus já é uma ação que parte do homem, que parte de você, que parte de mim. E no capítulo 6, você vai entender agora, no capítulo 6, do versículo 10 em diante, se fala assim, ó, a armadura de Deus. Aí Paulo ele começa bem assim, ó, no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Ou seja, uma carta endereçada ao povo de Éfeso, e a gente entende que Paulo ele se encontrava preso, ou seja, ele era um embaixador de Cristo, ou seja, ele era um ministro e ele estava preso na época. E aqui ele fala claramente, ou seja, ele nos faz entender exatamente o que devemos fazer. Ou seja, tem pessoas, milhares de pessoas, gente, milhares de famílias sendo destruídas, milhares de relacionamentos entre irmãos, entre parentes, entes queridos, sendo destruídos. Por quê? Porque as pessoas,
elas pedem a Deus que Deus possa agir a favor delas, mas não entende que a ação de se prevenir, de se preparar, de se proteger, ela tem que nascer de você, ela tem que nascer de nós. Então, Paulo ele diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, Paulo ele começa nesse início aqui acerca das armaduras, ele começa dizendo exatamente que quem tem que se fortalecer, quem tem que tomar a atitude e fortalecer-se é nós. Somos nós que precisamos nos fortalecer, somos nós que precisamos buscar este poder, somos nós que precisamos ter a ação, ou seja, buscando de Deus força para vencer as astutas ciladas do inimigo. E a gente não consegue entender isso aí. Reveste-vos, pois, reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o diabo ele não para, o diabo ele não quieta. O diabo ele está sempre trabalhando, sempre procurando uma forma de derrubar você. Está sempre procurando uma forma, um jeito de neutralizar a sua fé. Então, ele não age de maneira aberta, ou seja, ele não se aproxima de você, ele não se aproxima do seu lar, ele não se aproxima da sua família, da sua casa, dizendo eu sou o diabo e vim destruir. Não, ele trabalha com estratégia, ele trabalha com ciladas, ele trabalha sorrateiramente. Você não percebe quando o diabo chega na sua vida, ou seja, muitas pessoas não percebem. Por isso é que Paulo ele está dizendo para nós aqui: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E tem muita gente, ele diz assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Entendeu? Ou seja, nós lutamos às vezes, muitas vezes as pessoas perdem o foco, perdem a visão e lutam. Muitas vezes elas lutam, pelejam umas contra as outras. Tem pessoas que têm lutado até o presente momento contra o seu próximo, contra o físico. E aqui Paulo ele está dizendo que a nossa luta, que a sua luta, ela é travada, ela está travada no espiritual. Ela não está travada no físico. Ou seja, tudo o que acontece no natural, no físico, tudo que acontece à nossa volta, no nosso físico, aqui no mundo visível, primeiramente está acontecendo no mundo espiritual. Então o que acontece? Paulo ele está dizendo que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então o diabo ele tem trabalhado constantemente contra a sua vida. Ele tem trabalhado contra a minha vida. Agora, o que nós devemos entender, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que essa ação, ela tem que partir de nós, ela tem que partir de você, ela tem que partir de mim. É eu que tenho que me decidir, é eu que tenho que decidir a buscar o Senhor e me fortalecer no Senhor, com o seu Espírito, através das orações, através da obediência ao Evangelho. Ou seja, nós lutamos contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Nós estamos vendo contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Ou seja, dias maus, ele vem sempre contra a nossa vida. O dias maus, ele vai sempre vir contra a sua vida, contra a sua vida que tem buscado ao Senhor, que tem se esforçado dia após dia para poder agradar ao Senhor. Ou seja, esses dias maus, eles vão chegar.
uma hora ou outra, uns dias difíceis, eles vão chegar contra a sua vida, os dias difíceis vão chegar na sua vida, vão chegar no seu lar. Agora o que acontece? Paulo ele está dizendo, ele está nos advertindo que nós devemos estar fortalecidos para que nesse dia, quando chegar este dia mau, esse dia difícil, nós estarmos firmes, nós possamos continuar firmes no Senhor. Muitos têm desviado, muitos têm abandonado, muitos têm largado o caminho da justiça, muitos têm se afastado do Senhor Jesus, muitos têm se afastado do Evangelho. Sabe por quê? Porque até agora não entendeu a sua luta, ele não entendeu, ele não compreendeu que a sua luta é contra Satanás, é contra as hostes espirituais da maldade, ou seja, já está dizendo claramente que são hostes maldosas, ou seja, são hostes, são espíritos malignos, maldosos, que entram na vida das pessoas, que chegam na vida das pessoas e destrói a vida das pessoas, e destrói o seu lar, destrói a sua vida espiritual, destrói a sua comunhão com Deus, destrói a sua caminhada, ou seja, te afasta do caminho estreito, ou seja, do caminho da cruz. São hostes que vão pelejar, são principados, são príncipes das trevas, são demônios terríveis que são enviados, que vêm exatamente para pelejar contra você dia após dia. Então Paulo ele vem prevenindo as pessoas, ele vem prevenindo o povo de Éfeso a se proteger dessa maneira, ou seja, estai pois firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ou seja, muitas pessoas com a sua vida destruída, muitas pessoas com a sua vida já afundada, pessoas que já não têm mais, sabe o quê? Já não tem mais paz lá no seu lar, pessoas que já não têm mais aquela paz que Jesus prometeu. Sabe por quê? Porque ele não tem tomado posse das armaduras de Deus. E as armaduras de Deus são essas aqui, ó. A primeira armadura que o apóstolo Paulo está citando aqui é a verdade. Ou seja, a verdade, o apóstolo Paulo ele está dizendo claramente que faz parte, ela é uma armadura, ela pode te proteger, ela pode te proteger do inimigo que é invisível, ela pode te proteger de Satanás, ela pode te livrar do mal que está preparado para você. Ou seja, a verdade ela pode te guardar. Talvez você contou alguma mentira, talvez você mentiu para alguém e a sua vida agora virou um inferno, a sua vida está bagunçada. Então, ou seja, você está colocando as armaduras, você está colocando parte da sua armadura. Se você anda em mentira, se você anda mentindo, enganando o seu próximo, ou seja, você está pegando a armadura que pode defender o seu relacionamento, a armadura que pode defender a sua vida espiritual, e está colocando de lado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, a verdade é uma proteção para você. A verdade. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Você tem praticado a verdade? Você tem falado a verdade? Nós, no nosso dia a dia, temos praticado e falado a verdade? É isso que o Evangelho está dizendo para nós. Olha, se protejam com a verdade. Guarde o seu lar com a verdade. Proteja o seu relacionamento com a verdade. Proteja seus filhos com a verdade. Proteja seu emprego com a verdade. Proteja sua vida, se cerque da verdade. Ela é uma armadura poderosa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E a outra? E vestida a couraça da justiça. Olha, a verdade e a justiça. Proceder de maneira justa. Proceder de maneira honesta. Quantos são o povo que se encontra, que se intitula cristãos, não tem procedido com justiça, não tem agido de maneira justa com o seu próximo? São pessoas que muitas vezes eles buscam a Deus, mas não se apossam das armaduras que as podem livrar. E aqui Paulo está dizendo, a justiça.
proceda de maneira justa, seja justo, seja honesto, seja certo e íntegro com o seu próximo. Proceder com justiça. Essa é uma das armaduras, essa é a segunda armadura. Você deve agir justamente, você tem que ser justo com sua esposa, você tem que ser justo com o seu marido, você tem que ser justo com o seu filho, você tem que ser justo com a sua filha, você tem que ser justo com a sua mãe, você tem que ser justo com o seu pai, você tem que ser justo com as pessoas. Você tem que ser justo no seu trabalho, nas suas contas. Mas muitas vezes você tem esquecido desse detalhe e você tem passado muitas pessoas para trás, mas hoje o Senhor te chama a sua atenção, hoje o Senhor está chamando a sua atenção, seja justo, tome posse da armadura de Deus e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Um fato que me entristece demais da conta, e eu tenho certeza que entristece muito mais a Deus, porque eu sou o pecador. É a paz que muitos já não têm. É a paz que muitas pessoas já não têm. Sabe por quê? Porque não pratica o Evangelho. Não anda de acordo com o Evangelho. Não anda de acordo, não caminha de acordo com a palavra de Deus. Aqui o Senhor está falando assim, olha, o apóstolo Paulo está falando bem assim, olha, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, toda decisão que você for tomar, tudo que você for fazer, tudo que você for, ou seja, aonde você for, o que você for fazer, as decisões suas, tudo tem que ser de acordo com a palavra, calçando o Evangelho na preparação do Evangelho da Paz. Então assim você terá paz no seu lar. Você terá paz aonde você estiver. Sabe por quê? Porque você calçou os sapatos do Evangelho. Você calçou os sapatos do Evangelho da Paz. Você se preparou. Você preparou o seu coração. Você preparou, ou seja, os seus pés para andar de acordo com a palavra de Deus. Você tem se esforçado. Então, com isso você tem paz. É por isso que você não tem tido paz. Porque você não tem andado de acordo com o Evangelho. Enquanto você não andar de acordo com o Evangelho, você não terá paz. A sua vida será atribulada, sua vida será perturbada. A paz que Jesus promete para nós, a paz que Jesus prometeu, ele falou assim, olha, eis que a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Sabe por quê? Porque a paz que o mundo dá, ela é passageira. Mas a paz que Jesus dá, em todo momento você vai desfrutar dela. Em toda dificuldade que existir, você vai desfrutar dela. Sabe por quê? Porque você está firmado no Evangelho. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu estava conversando com minha esposa aqui hoje ainda no monte, e o diabo ele está sempre sondando as famílias, sondando os lares, sondando as pessoas e percebendo as falhas, as palavras. E com isso o inimigo ele tem trabalhado com dados inflamados, ou seja, com dados acesos que inflamam a alma da pessoa. E ele lança um dado sobre a vida de uma mulher ou sobre a vida de um homem, fazendo ela acreditar muitas vezes em algo que realmente às vezes não está nem acontecendo. Mas o diabo ele faz isso. O diabo com esses dados inflamados, ele faz você acreditar naquilo que não está acontecendo. Ele faz você acreditar que o seu marido está te traindo. Ele faz você acreditar que os seus filhos estão agindo errado. Ele faz você acreditar que a sua esposa está te traindo. Sabe o que são isso? São os dados inflamados do maligno. Se você está pensando assim, se você está julgando o seu marido, se você está julgando a sua esposa, observe este Evangelho, tome o escudo da fé. É o único que pode apagar os dados inflamados de Satanás, ou seja, o escudo da fé. Você precisa crer que o Senhor tem o controle sobre a sua vida. Você precisa crer que o Senhor, que Jesus Cristo, Ele tem o domínio sobre a situação. Ele tem o controle no seu lar. Ele tem o controle de tudo que está à sua volta. Confia no Senhor de
todo o seu coração. Se alegra no Senhor, espera nele. Não tome decisões erradas, não tome decisões precipitadas. Espera no Senhor, confia no Senhor, se aposse das armaduras do Senhor e você será uma pessoa de vitória. Coloque a palavra do Senhor na sua vida em primeiro lugar. Coloque o evangelho no seu coração. Calce os seus pés. Use a couraça da justiça. Vista-se com as armaduras de Deus e seja protegido das astutas ciladas do inimigo. É isso que o Senhor está falando contigo. E eu espero que você possa tomar posse dessa palavra, que você possa guardar isso no seu coração. Se achegue ao Senhor Jesus, Ele tem a solução para os seus problemas, Ele tem a solução para a sua vida. Não interessa o que aconteça, tome posse da palavra do Senhor. Jesus, Ele nos deixou vários conselhos, o Espírito de Deus, Ele nos dá vários conselhos, e esta noite, neste dia, neste momento, Ele está te aconselhando, Ele está dando um conselho a você, para que você tome posse das armaduras, porque o diabo ele tem destruído a sua vida e você não está percebendo. Então entenda este evangelho. Jesus, ele te ama. O Senhor, ele veio para te dar vitória. Vitória contra as astutas ciladas do inimigo. Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém?